possa se sentar. Queridos, estamos mediante um texto conhecido do Salmos 42, mas quando olhamos o Salmo 63, vemos que é um salmo citado por Davi quando ele está no deserto de Judá. O compositor desse salmo observou Davi quando ele estava no deserto de Judá. Quando você lê o Salmo 63, parece que o salmista do 43, do 42, parece ter um diálogo com Davi. Parece que eles estiveram juntos. Só que os Salmos 42 e 43 é voltado para os filhos de Corá. Permita-me viajar comigo por dentro dessa história. Jonathan, quem é Corá? Corá é pai de levita, da tribo de Levi. Corá, da Taia em Números, capítulo 16, fez uma revolta contra Moisés. Ele levantou uma rebelião contra Moisés. Só que Moisés está observando isso e está dizendo para Deus: Deus, até quando eu vou ter que suportar esse povo? Deus, até quando eu vou ter que suportar essa rebelião desse povo que está se levantando contra mim, e além de se levantar contra mim, está se levantando contra o Deus vivo? Deus responde: Moisés, pois bem, eles irão padecer, eles irão morrer, eles vão pagar pela rebelião que eles estão fazendo contra a liderança. Porque, senhores, a pior coisa que tem é servos que não obedecem, não respeitam a sua liderança. A pior coisa que tem é servos que não respeitam a autoridade que está sobre a igreja. Quem sou eu? Quem somos nós para não respeitar aquele que Cristo Jesus escolheu para comandar as ovelhas, para apacentar as ovelhas do seu Pai? Espírito Santo, queridos, a ira de Deus se assente contra Corá e contra os rebeliados. Total é 250 servos que morrem, 14 mil homens que morrem naquele dia, porque eles foram contra a vontade de Deus. Quando a gente escolhe contra a vontade de Deus, tem uma responsabilidade imensa. E às vezes a guerra se apresenta não é pela falta de oração, não é pela falta de jejum, não é pela falta de intimidade, é porque a gente está se levantando contra alguém que está dentro da casa de Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas nessa noite, o Espírito me conduziu até que vai dizer: não se levante contra quem eu escolhi para fazer a obra de Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Jonathan, Corá pagou o preço dos seus filhos. Deus falou assim: os filhos eu perdoo. Eles vão poder continuar me adorando no tabernáculo e futuramente no templo. O templo do tabernáculo, de cultuar dentro do templo. Só que quando a gente olha esses dois salmos, a gente vai ver uma expressão diferente. O salmista, o Salmo 42 está citando: porque está abatida dentro de mim, ó minha alma, espera em Deus, pois eu ainda louvarei. Só que no Salmo 63, o salmista está citando: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, tem sede de ti. Só que o ambiente é árido, o ambiente é seco, o ambiente não demonstra nenhum movimento de água corrente. O salmista está dizendo para a gente que o ambiente que ele está citado não tem água, não tem rio, não tem ribeiro, não tem a presença de Deus. Só que Salmos 42, esse texto, ele mostra para a gente essa geografia que o mesmo salmista cita para a gente. O texto diz que Davi estava no deserto de Judá. Repita comigo: Judá. Deserto de Judá. Judá era onde estava situada Jerusalém. E aonde o salmista está compondo esse poema de 42 é no norte de Jerusalém, é no Monte Mizar, é na beira do Jordão. O Jordão passava por ali. O Jordão estava aproximadamente alguns quilômetros daquele monte. Só que o salmista está gritando: a minha sede é do Deus vivo,
A minha sede não é por porta aberta. A minha sede não é por carro. A minha sede não é por mantimento. A minha sede é pela presença de Deus. Só que ele está trocando experiências com Davi. Davi passou por grandes perseguições no meio de guerras. Todas as vezes que Davi entrava numa guerra, ele não entrava porque queria. Lembra da primeira guerra que ele entrou? Foi com o urso e com o leão. Davi está no pasto, fazendo o que o pastor está fazendo, cuidando de ovelhas. E a primeira guerra que se apresenta, Jonathan, urso, leão. Quando Davi está cuidando das ovelhas, lutando contra urso e leão, ele vai ter uma observação. Leão é um predador, sim ou não, igreja? Sim ou não? Urso é o que? Um predador, sim ou não? Quando Davi está cuidando das ovelhas de seu pai, ele está fugindo para lutar, para sobreviver. Ninguém foge porque quer. Tem um predador, um derredor de Davi. Só que a ordenança para Davi é cuidar das ovelhas. Ele não pode fugir e deixar as ovelhas no campo. Ele não pode fugir e deixar as ovelhas perto dos predadores. Ele precisa atrair a atenção do urso. Ele precisa atrair a atenção do leão. Quando Davi está correndo para a beira do rio, Davi vai se compadecer de uma visão que ele está tendo. O coração dele vai se encher de Deus, porque ele vai ver uma corça à beira do rio. O leão está atrás dele, rugindo. A corça olha para Davi, olha para o leão, assustada, com medo. E ela, para esconder o teu cheiro, o teu odor, ela voa dentro da água. Ela se joga dentro da água para esconder o cheiro do predador. Davi pega essa experiência para ele. E conforme o poema ele começa a tocar dizendo: assim como a corça anseia pelas águas correntes, assim é a minha alma, Senhor, por ti. E onde o salmista, os filhos de Coré, eles estão no templo, adorando, ministrando a arca do Senhor, quando Davi está reinando. Davi fazia reuniões com ele e contou essa experiência. E o salmista escreve, já que Davi está contando essa experiência para a gente, desse campo de batalha com animais, primeiramente, com urso, com leão, eu vou recitar. Assim como a corça anseia pelas águas correntes. Porque a água tinha que ser corrente. Meu Deus. Porque o lugar é seco. Não tem mantimento. O lugar não tem como ter benefício próprio. E ele está clamando. Davi foi o homem que mais orou dentro da Bíblia. E todo culto de reunião, todo culto de oração, ele chamava de levita e ensinava para eles. Dessa forma eu orei. Dessa forma eu ganhei minhas guerras. Teve a guerra contra Saul. Davi se apresentou contra Saul para lutar, igreja? Sim ou não? Não. Todas as vezes, Davi se escondia, porque ele não queria tocar no servo de Deus. Toda guerra que se apresenta, às vezes, não é para você se apresentar. Às vezes, é para você recuar e fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Você se inclina em retidão a Ele, você se prostra a Ele. E quando você se prostra, o seu coração está voltado para Ele. Isso aí é diz que o ouvido dele está inclinado para ti. Meu Deus. Aleluia. Verdade. O texto diz que a alma do salmista está abatida dentro de si. Por que está abatido a minha alma? É uma pergunta para si mesmo. Quantos de nós aqui estão passando por dificuldades? E a tristeza tenta te assolar dentro de casa. A depressão tenta te alcançar. A ansiedade tenta visitar o teu lar. Jonathan, o que é depressão? Eu conversava isso com a minha esposa hoje. Excesso de passado, de presente, excesso de futuro. Você tem traumas do teu passado. Você sofre pelo teu presente e tem medo do teu futuro, porque o futuro ainda não chegou. Aí sua alma começa a se abater dentro de si, as contas começam a apertar, a guerra com o casamento, a guerra com o filho que não te obedece, a guerra com o marido que não te entende, a guerra com a esposa que não te entende. Você se pergunta: por que está abatido a minha alma? Tem pessoas assim lá que pensam. Você está se perguntando até quando essa guerra vai continuar. Até o momento que você entende que sem a presença de Deus do seu lado, você não vai vencer. Mas quando você dobra o seu joelho dentro do seu quarto,
na sua cozinha, na sua sala, você entende que essa guerra não é tua, é daquele que te chamou. Você entende? Com ele eu sou mais do que vencedor. O salmista está apresentando algo para Deus. Senhor, até quando o Senhor vai se esconder de mim? Até quando a tua face vai me rejeitar? Até quando o Senhor não vai me ouvir? Eu vou clamar, o Senhor não vai se apresentar diante de mim. O salmista está dizendo para Deus: Deus, eu tive uma experiência com um homem que é homem segundo o seu coração. Homem esses que fugiu para a caverna de Adulão. Esse homem fugiu para o deserto de Judá. Esse homem passou meio período da sua vida no deserto, fugindo para não guerrear. Davi foi o homem que mais lutou as guerras de Saul, o Senhor não, igreja. Então ele tinha experiência em guerra. O problema não é ter experiência em guerra, é saber o momento certo de recuar, quando não é para você guerrear. Tem guerra que não é tua. Sabe por que sua alma está abatida? Sabe por que você está se perguntando isso dentro de si? Por que está abatido a minha alma? Porque você está querendo pegar guerra que não é sua. Porque você está querendo guerrear com a força do seu braço. Meu Deus. Porque você está querendo lutar com a força das suas vontades. Meu Deus. Espírito Santo. Tem coisas, pastor, que não é com a força do meu braço. Tem guerras que Davi venceu no oculto, no escondido. Mateus 6,6. Entra tu para dentro da teus aposentos e olha teu Deus em secreto, que ele vai lutar as suas guerras. Aleluia. Oculto representa secreto. Espírito Santo. A maior guerra que Davi lutou foi dentro do seu interior. Não foi quando ele pegou a espada para Golias. Não foi quando ele pegou o arpão de Saul e gritou aqui, ó, estou com o arpão dele na mão, posso matar ele, não. A maior guerra foi quando Davi viu o pai que ele tinha na fé perseguindo ele. Ele falou assim: eu não vou tocar no meio do Senhor, porque ele é escolhido, eu vou orar. Glória a Deus. E de 1 Samuel capítulo 16 até 2 Samuel capítulo 20, você vai ver que Davi consultava ao Senhor. Queremos ir para a guerra, meus irmãos, sem consultar o Senhor. Quanto tempo você não jejua? Quanto tempo você não ora? Eu e minha esposa voltava ontem do encontro de casais, de amigos, vendo o jogo, e a gente passou perto do Monteiro Lobato, se não me falha a memória. A gente desceu do Morro da Paz e passou pelaquela esquina ali, e a gente viu um monte de velas. Essas eram 1h da manhã, Gabriel. Ele olhou para as velas e falou assim: olha como os filhos das trevas são prudentes. Eu estou tendo vergonha de mim. Ela citou isso para mim, porque 1h da manhã tinha vela acesa. 1h da manhã você estava fazendo o quê? Vendo jogo. Eu estava vendo o jogo. A gente estava voltando para casa depois de ver o jogo. Eles estavam fazendo o trabalho deles e a gente estava fazendo o quê? E o salmista fala para a gente: porque eu te buscava de dia e de noite, agora eu não te busco mais. Aleluia! Meu Deus. Por que, Jonathan? Porque agora eu estou no deserto. A geografia é clara em dizer que a terra é seca. E no Salmos 42, eles estão perto do Monte Mizar. Monte Mizar. Monte esse, onde você não vai ver muitas correntezas de água, só tinha um rio, Jordão. E a corça, Jonathan, ansiavam pelas águas correntes. Se o texto está apresentando que a terra é seca, por que está citando isso? Porque ele lembra da experiência que Davi contou quando enfrentava o leão. Jonathan, mas quando Davi está no deserto de Judá, ele está fugindo do seu filho Absalão. Agora é outra experiência que Davi compõe e conversa com o salmista, filho de Corá. Eu estou fugindo de meu filho, porque eu não quero entrar em guerra contra a minha própria casa. Pastor, Davi tinha todas as oportunidades de cravar uma lança no peito do seu filho e arrancar a cabeça dele fora. Mas ele fala: se nasceu de mim, eu não vou tocar. Até quando você vai ficar querendo discutir com teu marido? Até quando você vai ficar discutindo com a tua esposa? Até quando você vai ficar gritando com os seus filhos dentro de casa? Sabendo que a maior guerra você vai vencer no joelho. Meu Deus, meu Deus. Você não vence guerra com o tom da sua voz.
gritando com seus pais. Você não vence guerra gritando com a tua esposa, com o teu esposo. Como é que você vence guerra? Certo dia, eu não queria conversar, pastor. E eu converso isso aqui. Eu só queria ficar no meu canto, ouvindo meu louvor, lendo a minha Bíblia. Mas eu olhei para a porta do quarto. Tinha uma mulher debruçada de joelhos em cima da cama, com o cobertor por cima. E eu olhei, Senhor, muda o coração do Senhor, porque eu não aguento mais o jeito que ele está. Muda a postura do Jonathan, porque eu não aguento mais a forma que ele está. Eu não queria conversar. E ela estava orando. Há 5 anos atrás, eu também não queria conversa com a minha mãe. Queria curtir baile, queria curtir droga, queria curtir bebida. E quando eu passava pela porta de casa, eu olhava para Deus, eu via a grelha de uma porta de um quarto. Uma mulher de joelho clamando, Senhor, uma pastora visitou o quarto do meu filho e disse que a sepultura está aberta. Mas eu sei que se eu clamar, o Senhor vai lá agora, eu te amo. E eu estou aqui pregando hoje, pela graça, pela misericórdia de Deus. Tem guerra que se apresentou. Golias é grande. Golias grita. Golias é grande. E Golias grita fora. Ele está dizendo, cãos, escolhe um para vir guerrear comigo. Me mostra um texto onde que Davi gritou. Davi disse, você vem contra o Senhor dos Exércitos? Contra o Deus vivo? Vem contra mim contra espada e escudo? Eu vou até você ao nome do Senhor. Ele não expressa grito. A expressão do texto não é que Davi gritou, é que Davi disse que tinha um Senhor que se assentava no alto do sublime trono. E todas as guerras dele. Aleluia, meu Deus. Mas a alma de pessoas está triste. Pessoas amarguradas, porque não está vendo mais solução na vida. Pessoas que não têm mais força para ajoelhar dentro do seu quarto. Pessoas que não conseguem mais botar a própria casa, Leandro Martins, lavar um louça dentro de casa. Pessoas que não conseguem mais passar um pano ouvindo uma pregação na cabeça abaixo. Não seja o nome do pregador, seja qual for, você não consegue mais expressar adoração para Deus. Jonathan, e qual é a diferença de guerra para adoração? O que tem adoração a ver com a minha guerra? Quando você adora aqui, Aleluia. quando você clamou é bom, clamou tem efeito. Mas quando você expressa adoração aqui, ele vai lá dentro da sua casa e enfrenta tuas guerras. Jonathan, me prova isso. Quando Eliseu estava para profetizar, 2 Reis, capítulo 3, ele disse, chamai os tangedores, ou um tangedor. E quando o tangedor começou a tocar, a adorar, este foi o Espírito que veio sobre Elias. E ele profetizou. Jonathan, me prova de novo. 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá está indo para a guerra. Isso aqui ele está se posicionando, se deitando, se humilhando perante a presença do Senhor, dizendo para os levitas, se posicionar na frente da guerra e adorar o Senhor, e Ele vai nos dar a vida. Aleluia. Glória a Deus. Santo. Senhor, você está falando que só tem como vencer guerra adorando? Davi era um adorador por excelência. Era possível fazer reuniões com os levitas e falava como tinha que adorar. Jonathan, prova isso, lembra quando ele foi recuperar a arca? A primeira coisa que ele fez, quando ele deixou que Uzá morresse pela sua negligência, Davi olhou para os sacerdotes, para os levitas, vocês que vão na frente, se santificam e adoram ao Senhor. A cada 10 passos, depois de recuperar a presença de Deus, eles tinham que sacrificar. E os levitas, Jonathan, continuar adorando. Enquanto você está adorando aqui, Ele está visitando o seu lar. Ele está entrando nessa guerra. Você não tem mais força para lutar. Enquanto você está derramando suas lágrimas sinceras aqui, Ele está indo lá dentro daquela casa, mudando aquele homem, mudando aquela mulher, mudando aquele patrão, mudando aquelas correntezas que te aprendiam no mundo. Santo e poderoso. Jonathan, a porta fechou, é uma guerra que eu não consigo vencer. Adora aqui. Aleluia. Adore em casa. Ore dentro de casa. Louve a Ele. Você vai ver se Ele não vai trabalhar a respeito de você. Jonathan, eu não consigo mais mudar uma pessoa. Não é você que muda, querido. É o Espírito Santo. Glória a Deus. O próprio Jesus disse, eu vou rogar ao Pai.
para enviar um Consolador. E o Consolador mudará a mente e o coração de vocês. Não é na força do nosso braço, queridos. O salmista expressa que ele está se perguntando dentro de si: quando vou poder me apresentar ao Senhor? Quando eu vou poder estar na presença de Deus novamente? Por quê, Jonathan? Eles estão no deserto. Eles estão sofrendo pela falta da presença de Deus. Eles estão chorando porque eles não podem ir para o culto contemplar a presença de Deus. Jonathan, quem anda com quem está na guerra? Não vai estar na mesma guerra. Lembra quando Davi fugiu de Absalão? A metade de Israel quis ir com ele. Davi disse: vocês vão comigo, tenho certeza, é melhor vocês ficarem. Se vocês virem comigo, vocês vão sofrer a ira e a fúria de Absalão. Meu filho está revoltado comigo. Aí os levitas falaram: eu estou contigo. Os filhos de Coré: eu estou contigo. Não te abandono. Para que vocês cheguem comigo. Vamos para a guerra. Vamos fugir. Quando eles estão fugindo com Davi, o vento que alcançou Davi alcançou os filhos de Coré. E quando eles apresentam isso? Quando eles estão no deserto com Davi, chorando e gemendo, porque eles não podem mais estar dentro do templo fazendo o que eles faziam de melhor, adorando. Vocês entendem que os levitas estão fora do templo, sem poder adorar? E olha a igreja que você está situado nesse momento podendo adorar Ele. Você está de boca calada. Eu vou te dar pelo menos 3 segundos para você adorar o enquanto eu dou um gole na água. Não é por mim, não. Não é só minha casa que tem guerra, sua também está. Mas enquanto você adora aqui, você clama e grita o nome dele aqui, Ele visita o Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Exaltado é o teu nome. Tu és maravilhoso. Ele está limpando almas. Muito obrigado, meu Deus. Ele está curando almas aqui. Espírito Santo. Glória a Deus. Para ver o teu poder, a tua glória, o teu santuário. Te amamos, Senhor. Um dia, eles têm esperança. Eles estão vendo tudo que está acontecendo ao redor de Jerusalém. Porque fica ao norte. Está vendo o que Absalão está fazendo. E tinha pessoas que estavam no templo, no palácio de Davi, adorando ainda, exercendo, que consultava Davi no deserto e falava: Davi, o seu filho Absalão está revoltado. Ele pegou as suas esposas, levou para o alto, para o harém. Seu filho Absalão está gritando, batendo no peito, falando que é rei de Israel. É pessoas que estão querendo exercer uma autoridade que Deus não deu. Mas quem é escolhido pode estar sem cadeira, sem palácio, pode estar no deserto, mas a unção, mesmo sem coroa, a unção permanece a mim. Aleluia. Melhor do que ter vitória na guerra, sempre. Melhor do que ter palácio, coroa na cabeça. Melhor do que ter ouro, prata. É eu continuar com a unção, com a presença do eterno, do divino. Glória a Deus, aleluia. Eles expressam lembrança. Eles, os inimigos de Davi, vendo Davi no deserto. Cadê o rei? Está aqui no deserto? Porque os territórios, a geografia dos amonitas, dos moabitas, era presente ali. Então eles passavam com as suas carruagens e diziam: Davi, você está aqui, meu filho? No meio do deserto, cadê seu palácio? Cadê sua coroa? Cadê suas concubinas, suas mulheres? Aí eles diziam mais ainda, pastores: cadê o seu Deus? O salmista escreve. Eles perguntam: onde está o seu Deus? Eles estão perguntando dentro da guerra que Davi está enfrentando, emocional, no interior: cadê o seu Deus que não te responde? Cadê o seu Deus que não te livra? Cadê o seu Deus? O corpo arrepiou aqui. Por que você está abatida, ó minha alma? Cadê o meu Deus? Meu Deus. E o silêncio de Deus parece perturbador quando Ele não nos responde, pastores. Parece que a gente não está vendo a mão dele agir. Está tudo indo de mal a pior na nossa vida. Satanás se levanta de um lado e a gente está quase caindo do outro, e a gente está perguntando: cadê Deus? O salmista expressa: a minha alma está abatida, mas eu vou continuar mantendo a minha esperança. Porque eu ainda o louvo. Porque a minha alma vai regozijar, o meu semblante vai retornar, a minha alma vai cantar.
salmista expressa a mesma adoração que Jeremias apresenta. Oh, Jesus. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aleluia. Eu vou continuar louvando ao Deus da minha salvação. Não importa se eu estou no deserto, se eu estou na guerra, se levanta Satanás de um lado, eu sei ao qual Deus eu sirvo. Eu sei que no meio dessa guerra Ele está comigo. E mesmo se Ele não me responder agora, Ele continua sendo o Deus da minha salvação. Porque mais importante do que eu ver guerra sendo vencida é eu saber que mesmo não vencendo agora, eu sei que eu tenho a minha salvação. Exaltado é teu nome, O Jesus. salmista diz: a tua benignidade é melhor, a tua esperança, a tua presença é melhor do que qualquer coisa que eu possa ter na terra. E o salmista está expressando: eu estou me sentindo vazio e sozinho nesse momento, mas eu tenho esperança em um Deus que responde, se inclina quando você abre o seu coração, se quebranta para Ele, se humilha na presença dEle. Não importa a geografia que você esteja fazendo o clamor, a oração, a adoração, importa a posição do teu coração. Aleluia. Na semana passada, semana retrasada, eu trouxe Charles Spurgeon, no seu livro Pregando com Poder, volume 1, no capítulo 80, disse que não importa se você está no monte, no quarto, na cozinha, não importa se você está em pé, ajoelhado, não importa se você está deitado, mas importa a posição do seu coração e expressão da adoração sincera para Deus. Aleluia. Jonathan, por que o salmista está expressando o seu interior? Porque ele está inserindo o seu interior. Porque agora vem o que abate muitas pessoas, o que muitos crentes não têm coragem de dizer: as maiores guerras que a gente luta não é contra Satanás. Por que não é contra Satanás, Jonathan? Porque Jesus gramou na Galileia já venceu. As nossas maiores guerras, eu sei que em Efésios está escrito que a gente tem que vencer, lutar contra as forças, potestades, mas isso Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário. É a maior guerra qual? Certa feita, eu caminho para o final. Jesus Cristo convoca os discípulos para um culto de oração. E os discípulos estão com Jesus no dia de semana. Eles estão dormindo. E Jesus, clamando, Ele vai até os discípulos e diz: levantai, orai. Por que, Jonathan? A carne é fraca. O espírito até é forte, mas a carne é fraca. A maior guerra que nós temos é contra nós mesmos. É contra o velho homem. É contra o nosso interior. E se a gente não conseguir vencer essa guerra contra nós mesmos, nós não conseguimos vencer mais ninguém. Se você não se vencer todos os dias, você não vence mais guerra nenhuma. Jonathan, me prova isso. Prova. Gálatas capítulo 2, 20. Vivo não, mas eu tenho que morrer. Santo e poderoso. João capítulo 3. Jesus olha para Nicodemos e diz: tem que nascer de novo. Mesmo que você entende disso aqui muito bem, você conhece muito bem essa escritura, Nicodemos, tem que nascer de novo. Você tem que morrer todos os dias. Jonathan, eu me batizei, eu fui batizado em águas e no Espírito, mas eu descobri, Martinho Lutero diz que ele sabia nadar, então tinha que morrer de novo. Santo e poderoso é o Senhor. Tem que morrer de novo, tem que mergulhar de novo, tem que se afogar todos os dias nas águas do batismo. Aleluia. E olha o que o salmista expressa: as minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite. Ele está se afogando. As lágrimas têm sido meu alimento. Ele não come pão. Por quê? Ele está no palácio, não tem pão, está no deserto. Não tem água para ele beber direito. E o que tem sido o alimento dele? As lágrimas. Quando você chora, quando você clama, quando você adora uma adoração sincera, do coração, as lágrimas rolam pelo seu rosto. O sentimento é de vazio, mas enquanto você está chorando, o Espírito Santo está te consolando. Aleluia, Jesus. É por isso que ele expressa: eu enviarei
um outro Consolador. Eu vou para o Pai, João 14:15. Mas eu vou vir buscar vocês enquanto eu estiver preparando um lugar. Eu vou enviar um Consolador. Sabe por que você está aqui agora? Porque tem um Consolador que habitou dentro de mim e dentro de você, que não te deixa sozinho. Quando você pensa que vai parar, quando você pensa que vai desistir, o Consolador diz dentro de você, e está esperando que você diga: Deus, eu não vou parar, eu não vou correr no meio dessa guerra, porque o que está em mim é maior do que o que está em mim. Glória, Espírito Santo. Meu Deus. Quer a presença de Deus aqui? E só não sente quem não quer. Se você não sente que você está muito ruim, tem uma presença de Deus que está dizendo assim: filho, essa guerra você já venceu. Agora é só você confirmar com os teus lábios: eu não me rendo mais aos planos, às hostes potestades. Você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento. Chora mesmo. Não é errado chorar. É errado a gente botar uma capa e fingir que nada está acontecendo. Aleluia. Não é errado você clamar e gemer dentro do seu quarto, na sua sala. Chora mesmo. É errado a gente botar a melhor gravata, a melhor terra, a melhor saia, o melhor vestido e vir para a igreja como se nada tivesse acontecendo em nossas vidas. Não tem como. O próprio Cristo disse: eu não tenho onde reclinar minha cabeça. As aves têm seus ninhos, as raposas têm covis. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Aleluia, Deus. Porque vocês vão fazer o salmista: eu ainda louvo. Aleluia, meu Deus. Joia, eu fecho a minha Bíblia. Me prova aqui. Só tem como vencer a guerra adorando e orando e clamando ao Senhor. Os discípulos caminharam com Jesus cerca de 3 anos, sim ou não, igreja? A única coisa que Jesus demonstrou e que os discípulos pediram a Jesus foi o quê? Pai, mestre, nos ensina a nos orar. Jesus Cristo olhou para os discípulos e falou: vocês não querem homilética, não? Não querem exegese? Não querem hebraico, latim, grego? Não! Vocês não querem porta aberta? Não! O que eles estão pedindo? Nos ensina-nos a orar. Pois bem, quando vocês estiverem orando, orem dessa forma: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o santo nome. Venha a nós o teu reino, o teu Espírito Santo. Seja feita a tua vontade. O pão de cada dia nos daste hoje. O próprio Cristo orando já dissemos: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, porque essa guerra eu estou cansado, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Quem vence a guerra? Faça a vontade de Deus. Você quer largar esse casamento, não queria? Você quer largar seus filhos, não queria? Você quer abrir mão desse emprego porque lá a guerra é terrível, não queria? Mas você vai ter que orar por essa pessoa, seja feita a vontade de Deus e não a sua. Meu Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem uma presença de Deus aqui. Meu Espírito Santo está falando no meu coração. Eu estou curando o interior de pessoas aqui. Eu queria abrir mão da própria vida, da própria casa, da própria família, porque a alma já estava cansada. Mas Jesus mandou na Galileia que eu estou aqui para te dizer: eu estou contigo. E quando você levantar a cabeça, for orando pela irmã, você vai ver o Rei da Glória. Aleluia. Você vai entrar dentro da morada celestial. Você não viu o salmista expressando: quando eu poderei entrar na presença do meu Deus? Quando ele surgir nas nuvens e ele olhar para a gente, e no de encontro com ele, e ele te arrebatar a igreja. Todo o sofrimento, Aleluia, meu Deus. toda a guerra aqui vai cessar. A igreja se coloca de pé. Santo e poderoso. O salmista encerra dizendo: porque está abatida, ó minha alma. E ele mesmo responde:
para o seu interior. Por que, Jonathan, ele está fazendo isso? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei. Porque o nosso corpo é corpo, alma e espírito. Não adianta o corpo estar bem se a alma e o espírito não está. Não adianta o espírito estar bem se o corpo e a alma não estão. Não adianta o corpo e o espírito estar bem se a alma não está. É uma aliança dos três ao mesmo tempo. O corpo está ligado à alma e a alma está ligada ao espírito. Coloque a mão sobre os seus corações. Você vai orar comigo. Ora dessa forma. Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos ao Pai. Ora comigo. Pai, meu coração está abatido. Minha alma está abatida. Talvez por erros, Senhor, que eu cometi. Talvez por erros, Senhor, que eu mesmo escondi. Porque a maioria das vezes que a alma de Davi estava abatida é por conta de seus erros, seus pecados. E eu disse que a maior guerra que nós temos é contra o nosso próprio ser. Você vai orar comigo e vai dizer: Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, libertar. Cura-me, Senhor, de todo mal. Pai, eu te peço nessa noite, a tua palavra foi pregada, que a semente fique no coração dos seus servos. Pai, que o Senhor possa vir, Pai, dar libertação de alma, de coração e de espírito. Toda corrente, Pai, que o Senhor possa vir jogar por terra nessa noite, que aprisionar o coração e a alma dos seus servos. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, assim como o salmista declarou: porque está abatido a minha alma, espera em Deus, pois ou ainda nós louvaremos a Ti na Tua presença. Quando o Senhor vir arrebatar a igreja, o Senhor enxugará toda lágrima, todo choro, e não haverá mais tristeza, dor, lágrima, pranto, lá só haverá júbilo e alegria. Aleluia, Nós regozijaremos contigo na tua presença. A presença do Eterno está pairando aqui. aleluia. A presença do Eterno está pairando aqui. Santo, santo é o teu nome. Senhor, teu sangue nos purifica de todo pecado. Nos lava, Senhor, que ficaremos limpos como isso. Cria em nós um coração íntegro e reto. Remova o coração de pedra e nos dê um coração de carne, Senhor, disposto a te servir. Pai, eu te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade. Fique com os teus servos, em nome do Senhor Jesus. Pai, repreenda todo espírito, Pai, inimigo, todo espírito de Satanás. Pai, que o Senhor possa vir jogar por terra o predador. Que o Senhor possa vir ser o nosso ribeiro de águas correntes. Possamos vir se afogar em Ti. Assim agradecendo a